Sob a lua, no velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Assim começa o romance Capitães da Areia, publicado em 1937, escrito por Jorge Amado, escritor baiano aí de bastante prestígio da literatura brasileira. Na época, Jorge Amado tinha aproximadamente 24 anos, era bem jovem e à época ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, partido pela qual chegou a se eleger deputado federal. Então, Capitães da Areia, o romance sobre o qual conversaremos agora, é o romance que pertence à primeira fase de produção literária do Jorge Amado, que é uma fase literária bem atrelada às suas convicções ideológicas, né? Então, há bastante um destaque à luta de classes e à ascensão do proletariado, a luta do trabalhador. É bastante evidenciado, principalmente em romances que se passam ali no ciclo do cacau, né, na Bahia, e que se evidencia também em Capitães da Areia, que talvez seja o romance mais conhecido dessa primeira fase dele, né? Quando ele se desfilia do Partido Comunista Brasileiro, isso já ali na década de 50, ele começa então a outra fase da obra da produção literária dele, que já se concentra em tipos e crônicas de costumes, né? E é daí que surge talvez as obras literárias mais populares da sua carreira, né? E aí vem aquelas personagens femininas marcantes e que são bem conhecidas da obra dele, como Gabriela, de Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, Teresa Batista e Dona Flor, né, de Dona Flor e seus dois maridos, que é uma fase, são obras que foram bastante adaptadas para a televisão, para o cinema e tudo mais, e por isso que o tornaram bastante popular. Jorge Amado é conhecido como um escritor, um autor, um bom contador de histórias, um bom criador de tipos, até porque ele se inspira bastante em tipos populares que ele conviveu durante a vida dele, e sua vida e infância, adolescência e vida adulta ali na Bahia, né? Não só em Itabuna, onde ele nasceu, mas em Salvador, na capital também, principalmente na Cidade Baixa, dali que saíram boa parte de seus personagens das camadas populares da Bahia de Todos os Santos. Então, a obra de Jorge Amado é uma obra apaixonante, não tem como você não ler e sentir vontade de conhecer a Bahia, né? A maneira como ele destaca a cultura do lugar é impressionante. A narrativa dele é carregada de lirismo, mesmo na primeira fase, quando tem essa parte mais panfletária, digamos assim, ainda assim é uma narrativa bastante lírica e envolvente também. Tá bom? Capitães da Areia foi adaptado pelo menos umas 3 vezes, né? Não só como peça de teatro, mas foi adaptado para o cinema. Tem uma produção norte-americana bastante antiga, que curiosamente só fez sucesso na União Soviética, e há raros registros no YouTube você encontra. Mas enfim, é uma adaptação bem fora da realidade brasileira, porque são atores loiros, brancos, interpretando os meninos, né? E aí tem uma minissérie também, que já foi adaptada em acho que 10 episódios para TV aberta, isso na década de 80, acredito. E uma adaptação mais recente ao cinema em 2011, por ocasião do centenário do escritor, em comemoração, tem um filme, né, com o mesmo nome, Capitães da Areia, que foi dirigido pela neta do escritor, Cecília Amado. Mas a gente vai falar sobre essas adaptações lá na frente. Hoje vamos nos concentrar na obra em si, tá bom? O livro foi publicado em 1937, às vésperas da decretação do Estado Novo, e se situa justamente ali na segunda geração modernista, que é conhecida também como geração de 30, que é onde tem um neorregionalismo. E se eu estou falando neorregionalismo é porque já teve um regionalismo antes, não é? Então, mas esse neorregionalismo é concentrado principalmente na região Nordeste, em histórias ambientadas ali naquela região,
até então pouco conhecida pelos grandes centros urbanos do Sudeste, Sul-Sudeste, não é? Interessante que é desse período que veio grandes obras da literatura brasileira, entre elas Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Menino do Engenho, do José Lins do Rego, sem contar A Bagaceira, do José Américo, que a obra que inaugurou esse neo-regionalismo. E aí, nessa período próspero do romance brasileiro, nós temos Capitães da Areia, que, ao contrário de outras obras que foram ambientadas no sertão e eram concentradas em retirantes, pessoas que fugiam da seca, né, que estavam fugindo da seca, Capitães da Areia se diferencia justamente por ser retratada no ambiente urbano, no caso, na Salvador da década de 30, não é? A obra, ela conta a história de um grupo de garotos de rua que, para sobreviver, se unem para assaltar pessoas e residências, principalmente na cidade alta, onde vivia as pessoas de melhores condições, não é? Para quem não conhece a geografia de Salvador, tem a cidade baixa e a cidade alta, né? Tendo como marco o elevador Lacerda, né? Aquele famoso cartão postal da cidade. E isso é bastante explorado, principalmente nesse romance, o quanto isso evidencia a desigualdade social. E a gente vai ver isso também em Mar Morto, que é um romance anterior a este, também que fala bastante sobre essa diferença, né, da população da cidade baixa e para a cidade da cidade alta, né? Faz bastante esse contraste, que é uma forma bem didática de falar sobre a desigualdade social no Brasil, tá bom? O narrador desse romance, Capitães da Areia, ele é onisciente, então ele, não, ele é um narrador distante, uma voz distante, mas que conhece tudo o que acontece na narrativa, inclusive conhece os pensamentos dos personagens, conhece o passado deles e o futuro. Então é um narrador que a gente chama na literatura de narrador onisciente, e que acaba interferindo muito, dando a sua opinião, suas visões durante a narração, mas ainda assim mantendo aquele distanciamento. Não é aquele narrador em primeira pessoa que participa das ações, mas aquele narrador que está ali, tem uma visão privilegiada de tudo e de todos, tá bom? E esse narrador, ele, digamos assim, ele tem uma visão piedosa dessas crianças, apesar deles serem descritos como crianças violentas e que, apesar da pouca idade, são obrigadas pelas circunstâncias que eles vivem a amadurecerem muito mais rápido, não é? A fazerem coisas de adulto, entre elas fumar, beber álcool e até mesmo em relação ao sexo, né? Eles são expostos precocemente a essas coisas de adultos, digamos assim, porque são crianças abandonadas, eles não têm referência de adulto, eles não têm amparo da família, eles não têm ninguém, eles só têm uns aos outros, e eles se reúnem em torno de Pedro Bala, né, que é o líder desse grupo, é um garoto de 15 anos que acaba liderando esse bando, que é um bando bem grande, de crianças entre 9 anos até 15, 16 anos, não é? E esse narrador não necessariamente apoia a violência dos meninos, mas a todo momento ele tenta retratar e explicar por que, que eles agem como eles agem. Não é? Em nenhum momento, pelo menos se percebe isso, uma glorificação dos atos violentos desses meninos. Né? É importante frisar isso. Não é? Então não há necessariamente uma romantização da violência em si, mas a todo momento, claro, o narrador tenta explicar para o leitor por que, que aqueles meninos são violentos, por que, que eles roubam as residências e as pessoas de melhores condições ali de Salvador, não é? Então é importante frisar, destacar isso, tá bom? Então essa é a ambientação, o enredo gira em torno da vida, passado, presente e destino desses meninos que se reúnem e se escondem num velho trapiche, né, abandonado na praia, e é por isso que eles recebem esse nome, Capitães da Areia, né, porque eles vivem ali escondidos ali na orla ali de Salvador, num trapiche abandonado, e saem durante o dia para praticar assaltos e procurar comida e afim, e ali dormem, se refugiam, né, e se protegem de alguma forma.
É um bando que tem a própria ética, né? Tem as próprias regras, ou seja, uma das regras é que lá fora do trapiche eles roubam necessariamente para sobreviver, mas dentro há uma certa ética entre eles de não serem violentos uns com os outros, não roubarem as coisas uns dos outros, tá bom? Porque realmente tem essa explicação, tá bom? E aí, as personagens principais, aqui tem algumas imagens de... Usei algumas imagens aqui do filme, né, da Cecília Amado, alguns atores que interpretaram aí os principais personagens. E é claro, não tem como falar deles, dessa galeria de personagens, que são personagens riquíssimos, assim, e personagens bem marcantes da obra de Jorge Amado. Principalmente Pedro Bala, né? Não tem como falar dele, ele é o temido líder dos Capitães da Areia. Né? Ele que tem por volta de 15 anos, conhece cada cantinho de Salvador, cada beco, cada ruela, é conhecido de todos os malandros da cidade, conhecido por todos os saveiros, todos os pescadores, e bastante conhecido. Ele só não é tão conhecido entre as autoridades, né, policiais da cidade, que tentam descobrir a todo momento a identidade do líder dos Capitães de Areia, que é um grupo famoso nos jornais da cidade, mas ninguém sabe quem são e por quem eles são liderados. Então ele acaba sendo uma pessoa bastante procurada pelas autoridades policiais e admirada e temida pela malandragem de Salvador, principalmente pela população pobre ali da Cidade Baixa. Tá? Na vida adulta tornou-se um militante proletário, né? Isso já tem muito a ver com a primeira fase do Jorge Amado, essa fase panfletária, digamos assim. O pai dele, que se chamava Raimundo, foi um estivador grevista, né? Ele promoveu uma greve ali e foi morto nessa greve. E o que deixou o Pedro Bala órfão, né? Tanto de pai quanto de mãe, e o levou às ruas, até se juntar com esse grupo, né? Que ele começou a liderar. Outro personagem marcante do grupo ali, do bando dos capitães, é o professor. Uma curiosidade sobre esse personagem é que ele é o único dos meninos que é alfabetizado, que sabe ler, tá bom? E justamente por saber ler, durante as noites, ele acaba lendo muitos dos livros que ele rouba das casas dos mais ricos, né? Ele tem esse hábito de pegar os livros também, não só objetos de valor, mas os livros, para depois contar essas histórias para os meninos. Então ele acaba sendo essa figura intelectual do grupo, tanto que ele é o braço direito de Pedro Bala na mentoria dos crimes, né? No planejamento dos assaltos e tudo mais. Além de ser um leitor, um contador de histórias e de ser essa figura intelectual, digamos assim, ele é um desenhista bastante habilidoso. Né? Então, não só vive de pequenos furtos, mas ele também faz desenhos dos transeuntes ali da cidade e acaba ganhando alguns trocados. Não é? Até que ele chama a atenção de um personagem, né? Fala, olha, você tem talento, tudo, você pode ser um grande desenhista. E o que acaba dando pistas sobre o destino desse personagem. Outro personagem interessante é o Sem Pernas. Eu acho que, do ponto de vista dramático, é um dos personagens mais complexos do romance. Né? Ele é deficiente físico e ele geralmente o narrador se refere a ele como coxo, e é por isso que ele recebe esse apelido, Sem Pernas. E ele acaba sendo o espião do grupo, ou seja, ele é o responsável por se aproximar de senhoras ricas, né, e despertar a piedade delas, de certa forma ser adotado por elas e para ele ser o espião do grupo, ou seja, ele dá as coordenadas da casa para o grupo ir lá e roubar. Então ele acaba sendo essa figura de isca, justamente por ele ser deficiente, ele acaba atraindo uma piedade maior, né, das pessoas da cidade. Então ele acaba sendo usado pelo grupo como essa isca. No entanto, ele é uma pessoa, é uma personagem que alimenta dentro de si um ódio muito grande, não só pela sua condição, não só pela sua carência, que é algo que permeia todos os personagens, carência de mãe, de família, de amparo, mas justamente por ele ser deficiente, ele acaba sendo alvo de comentários depreciativos das pessoas, e ele alimenta um ódio muito grande
pela polícia, né, pelas autoridades policiais, porque ele chegou a ser detido uma vez e foi humilhado por guardas. Então é um acontecimento traumático da vida do Sem Pernas que acaba permeando todo o seu desenvolvimento, né? Ele tem esse trauma muito forte na alma dele, o que o torna um personagem muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que ele é alvo de comentários depreciativos e por ele ser usado como isca, ele não pode se firmar em um lar seguro, mesmo que ele seja adotado por essas senhoras, uma hora ele tem que fugir de lá porque ele acaba facilitando o saqueamento da residência, né? Então, isso é algo que essa é uma prática que, de certa forma, vai aprofundando cada vez mais a mágoa do personagem e o ressentimento que ele sente, não é? E ele acaba descontando isso. Ele é um personagem que acaba fazendo bullying com outros também, acaba fazendo comentários depreciativos em relação aos outros meninos, como uma forma de tentar fugir da dor que ele sente. O narrador faz questão de frisar o porquê que ele tem um comportamento tão amargo, tão azedo às vezes em relação aos outros meninos. E aqui vamos para outra personagem que talvez, apesar de não ser daquela galeria de personagens principais femininos que o Jorge Amado tem, é uma personagem feminina marcante também, que é a Dora, que acaba sendo a única integrante feminina do grupo dos Capitães da Areia, e ela acaba entrando no bando junto com seu irmão mais novo, Zé Fuinha, né? Após a mãe morrer de varíola, né? Porque ainda tem essa parte da varíola, teve uma pandemia de varíola ali, que afetou principalmente os mais pobres da Cidade Baixa, né? E entre essas vítimas está a mãe da Dora, que acaba a deixando órfã junto com seu irmão, e o que faz com que ela fique perambulando pelas ruas ali de Salvador, tentando achar uma casa para trabalhar e morar, enfim. Acaba topando com o professor e o João Grande, que é outro personagem interessante, e eles acabam levando para o Trapiche, onde eles vivem. E lá ela quase sofre uma violência sexual, porque tipo, não tem meninas no grupo, não é? Inclusive era uma regra, tipo, não, meninas aqui não é? Eles violentavam meninas no areal, isso é bastante retratado no livro também, meninas pobres ali, que eles chamavam assim, até com eufemismo, né, derrubar negrinhas no areal, era isso que eles faziam. Então quando o professor leva a menina pro Trapiche, os outros meninos interpretam aquilo como se ela fosse, entre aspas, a comida, né? Vocês trouxeram comida pra gente. E então ela acaba sofrendo uma tentativa de violência sexual. Claro que ela foi defendida pelo João Grande, pelo professor, e acaba causando uma grande confusão ali entre os meninos, que só é apaziguada com a chegada do Pedro Bala, que de certa forma protege a menina com a intenção de no dia seguinte ela ir embora, só que ela vai ficando, e aí ela acaba se tornando parte do grupo. E o que é mais interessante, o que torna essa personagem interessante é o desenvolvimento dela ao longo da narrativa. Primeiro ela chega dessa forma, ela vai se firmando no grupo e ela se torna irmã, uma espécie de irmã de todos os meninos, não é? E aos poucos ela vai ocupando uma carência materna, né? A gente sabe que apesar de serem meninos que faziam coisas de adulto, o narrador faz questão de frisar que eles eram crianças como outras qualquer. Ou seja, sentiu falta de mãe, sentiu falta de um amparo familiar, e a Dora acaba levando isso para o bando, né? Esse acolhimento materno de cuidar dos outros, de dar uma palavra de conforto, ou eventualmente catar o piolho de alguém, de costurar a roupa de outro, enfim, acaba se tornando essa mãe do grupo. Até que, com o passar da narrativa, ela vai se envolvendo com o líder, né, do bando, Pedro Bala, e aí vai se tornando a noiva, no caso a noiva do chefe, né, a mulher de Pedro Bala. Então esse é o desenvolvimento dessa personagem, que acaba tendo um fim trágico, sem spoilers, né, mas se torna noiva de Pedro Bala. Outros personagens interessantes que vale a pena frisar é o João Grande. O João Grande ele é descrito como um menino de 13 anos forte,
um negro forte, mas dotado de pouca inteligência. Ele acaba sendo aquele típico estereótipo da pessoa muito forte e com um pouco de inteligência, né? Ele acaba sendo uma das figuras mais fortes, literalmente, e do sentido figurado também. Um negro de coração bom, que inclusive defende a Dora, né, de sofrer violência sexual. E acaba sendo também um dos braços do Pedro Bala na execução dos assaltos e tudo, né? O João Grande. Outro personagem é o Pirulito, né? O Pirulito é um dos mais interessantes também, porque ele, no início, ele é descrito como uma das personagens mais violentas do grupo. Só que com a visita de um padre no Trapiche, ele acaba se tornando uma das figuras mais devotas, né? Ele acaba se convertendo ao evangelho, assim, digamos assim, e desenvolvendo uma vocação religiosa. Então ele é, digamos assim, um personagem religioso, um personagem mais místico do grupo. Ele tem um altarzinho que ele monta ali no Trapiche, um altar onde ele faz as orações diárias dele, né? Tem um quadro de santos. Quando ele vai assaltar as casas, ele faz questão de pegar também objetos religiosos para colocar nesse altar. E acaba desenvolvendo uma amizade muito grande com o padre José Pedro, né, que é um personagem que sempre visita os meninos na tentativa de convertê-los ao evangelho, ou de tentar dar um amparo, né, espiritual, religioso para esses meninos. Mas de todos os meninos, o único que realmente dá ouvidos ao padre, que ouve os chamados, digamos assim, é Pirulito. Né, e isso vai tendo um impacto na personalidade dele. Então, de menino, de membro mais violento do grupo, ele vai se tornando um dos mais mansos e mais, justamente por conta dessa proximidade dele com a religião, tá? Outro personagem do bando, Volta Seca, também é um personagem bastante desenvolvido na narrativa. Volta Seca, ele tem o Lampião como a referência dele. Ele diz que Lampião é o padrinho dele, então o sonho dele é entrar pro bando de Lampião. O hobby dele é ouvir notícias do Lampião, tanto que ele leva pedaços de jornal para o professor ler em voz alta sobre os feitos, né, sobre a invasão dos cangaceiros em vilarejos, né, os saques que eles faziam nesses vilarejos, tudo isso enchia os olhos de Volta Seca de admiração. Ele tinha a habilidade de imitar animais, né, e tinha como um objeto de grande valor um revólver enferrujado que ele usava, que não tinha bala, não funcionava, mas ele usava como muitas vezes para amedrontar outros meninos em brigas. Então, ele tem digamos assim, esse chamado, né, para o cangaço. Tanto que esse é o destino do personagem, né? Tanto luta, e ele consegue entrar num bando de Lampião, né, se tornar um cangaceiro, né? Esse é o sonho de vida dele, que é uma forma de fuga daquela realidade pobre que ele vivia, daquela miséria e tudo mais. Essa é a saída que ele encontrava na vida dele. Outro personagem que vale uma nota também é o Boa Vida. Boa Vida é o típico... é o projetinho de malandro, digamos assim, é o mais preguiçoso do grupo. Tanto que o narrador fala que ele só roubava quando realmente tinha necessidade, quando sentia fome mesmo, quando não tinha jeito. Aí ele saía da zona de conforto dele e para praticar assaltos, mas era um dos mais preguiçosos do grupo, um dos mais malandrões, um garoto muito chegado a rodas de samba, um exímio compositor também. Ele acabou se tornando esse compositor de sambas, de frequentador de rodas de samba, de festas e tudo. Era um bom dançarino e assim é chamado. Boa Vida não é à toa. Outro que puxa outro personagem bastante ligado à malandragem, que é o Gato. O Gato é descrito como o mais charmoso, o mais elegante, o mais vaidoso do grupo. O que, apesar da pouca idade, ele vem para Bahia, ele vivia em Sergipe, também com meninos de rua. Ele acaba indo para Salvador e acaba se juntando aos Capitães da Areia por meio de Boa Vida. Inclusive conta uma passagem muito engraçada do romance, conta como ele entrou no grupo, né? O Boa Vida se interessou muito pelo Gato, né? Achou ele muito bonito e tudo mais, e achou que poderia tirar proveito disso no Trapiche. Só que aí o Gato era muito esperto, né? E acabou rapidamente conquistando o respeito e a admiração de todos os meninos.
Na história, ele acaba se envolvendo muito com prostitutas mulheres mais velhas, né? Ele tem essa habilidade, entre elas Dalva, né? Que é uma prostituta com quem ele desenvolve realmente um romance, quase uma parceria, um romance, enfim. Que é uma mulher muito mais velha que ele. Ele tem entre 13 e 14 anos, e a Dalva tem 37 anos, por aí. Quase uma mulher de 40. Não é? E é justamente por essa postura de ele se vestir bem, apesar de ser bem menino de rua, pobre, ele costumava furtar paletós, chapéus e tudo para ele se vestir bem, né? Ele tinha essa vaidade com ele. Bom, e eu citei sobre a tentativa de aproveitamento do Boa Vida em relação ao gato. A questão da homoafetividade é bem explorada no romance também, entre os meninos, apesar disso ser proibido entre eles. Tinha uma regra que eles chamavam de pederastia, né? A pederastia passiva é proibida entre o grupo, mas tinha. Até por uma questão de carência mesmo, né? Eram meninos de rua, abandonados, não tinha... Uh, o conforto que eles tinham era ou era parceria uns com os outros, ou, ou fazer transar no areal, né? Ou através de violência, de coação, ou do sexo em si, né? E entre eles mesmo, né? Inclusive no romance fala de entre dois meninos que acabaram desenvolvendo uma relação afetiva bem firme, fixa, que é o Barandão e o Almiro, que são dois personagens interessantes. O Barandão, inclusive, acaba se tornando o sucessor de Pedro Bala na liderança do grupo. É descrito como um sujeito forte, né, alto, e que tem uma figura de liderança muito grande ali também, entre os meninos, mas ele acaba tendo essa relação homoafetiva fixa com esse personagem que acaba sendo vítima da varíola, né? Ele tem um destino bem trágico, o Almiro. Ele acaba contraindo varíola e morrendo por conta disso. Tá? Vale destacar os personagens adultos também, não só de crianças ali vivem os meninos, mas também tem os personagens, tem uma galeria de personagens adultos que vale a pena mencionar, que é o querido de Deus, principalmente, que é o pescador e é um bom capoeirista. Ele acaba ensinando capoeira para os meninos se defenderem, né? Aprender a se defender. E acaba sendo um personagem bastante próximo dos meninos, né? O querido de Deus. Outro personagem é o Padre José Pedro. O Padre José Pedro é um religioso, é um padre negro que entrou para o seminário. Ele era de uma fábrica de tecidos e depois entrou para o seminário e acabava sofrendo uma certa discriminação de outros seminaristas porque ele não tinha tanta inteligência assim. Não é descrito como uma pessoa brilhante intelectualmente falando, mas ele tinha bom coração, né? Ele realmente tinha uma vocação do evangelho, tanto que ele sente que ele tem esse chamado de se aproximar dos mais pobres, principalmente dos meninos abandonados. E ele acaba sendo uma figura que se opõe muito às práticas de tortura que faziam no reformatório, e acaba sendo, tanto que ele acaba sendo banido do reformatório, né, de visitar o reformatório porque ele se torna essa figura crítica aos métodos utilizados para recuperar esses meninos de rua, que não, ele acreditava que não era através de tortura, de privações, que você recuperaria e resgataria esses meninos que viviam abandonados nas ruas de Salvador e roubavam para sobreviver, né, para comer, para não morrer de fome. Então ele tinha ele sentia que ele tinha essa vocação e ele tentava se aproximar a todo custo dos meninos, e ele acaba se aproximando dos meninos através, curiosamente, de Boa Vida. Ele faz amizade com Boa Vida e através dessa amizade ele acaba frequentando mais vezes o Trapiche, né, o esconderijo dos Capitães da Areia. E é lá que ele vai conversar com os meninos, levar uma palavra de conforto, e é numa dessas visitas que um deles acaba ouvindo o chamado do evangelho, que é o Pirulito, e acaba se convertendo, né. E aí ele acaba investindo, claro, muito num pirulito, né, no sentido de, você vai pro seminário e tudo, acaba investindo bastante nessa alma, digamos assim. É um personagem bastante interessante e que, através do narrador, também é um personagem que faz uma crítica muito mordaz às lideranças da Igreja Católica, né, que meio que só olhavam para os mais ricos, para as pessoas melhores,
as pessoas melhores financeiramente ali da cidade alta e acabava não olhando para os pobres da cidade baixa, não amparando, não dando um amparo adequado. Tanto que ele é uma figura que se opõe, por exemplo, a qualquer tipo de bajulação por parte de beatas. Ele achava que quem servia a Deus tinha que ir até os mais pobres e servi-los, não ficar bajulando padres. Ele acaba batendo de frente com essas beatas, né? Algumas delas bem hipócritas mesmo, né? E ele acaba sendo alvo de muitas críticas, até mesmo dessas beatas, porque tem muita proximidade com esses meninos de rua, que ele andava com pessoas erradas, e ele acabava sendo muito alvo dessas religiosas, comentários depreciativos, né? E sem contar que ele era negro, né? Tipo, era um padre negro, então a questão da cor também acaba pesando muito em relação não tinha tanta consideração entre os seus pares, tanto que ele não era um padre que tinha uma paróquia própria na cidade. Né? Só veio ter uma paróquia lá no final do romance, no interior da Bahia, não na capital. Na capital ele era um ajudante de outro padre lá. O padre Clovis, né? Tipo, ele era o braço tipo, o ajudante ali, o auxiliar. Mas ele não tinha uma paróquia própria. E representando a religião afro, que é algo bastante presente na obra de Jorge Amado, nós temos a figura da mãe de santo chamada Dona Aninha, não é? Que era uma figura respeitadíssima entre a população pobre ali da Cidade Baixa, era uma figura de autoridade, e que era bastante próxima também dos Capitães da Areia. A Dona Aninha, ela dirigia um terreiro que de vez em quando era frequentado pelos meninos, e a quem, como o narrador fala, ela recebia como a homens, né, como homens dignos. Lá ela dava comida, elas participavam ali das cerimônias e tudo. E ela tinha bastante proximidade, até porque quando um deles adoecia, ela ia no trapiche fazer uma reza, levar uma cura, ou se não, levar uma palavra de conforto, uma palavra maternal. Então ela acaba sendo também uma espécie de figura materna ali desse grupo, né, dos meninos de rua. Não só deles, mas da população pobre de uma maneira geral ali do cais, ali, né, dos trabalhadores, braçais, dos pescadores, da população pobre da Bahia, né? Então é uma figura que acaba representando as religiões de matriz africana, não é? Numa época em que, justamente na época que o romance foi escrito, e isso narrado no romance também, é uma época que as religiões de matriz africana sofriam perseguição da polícia, eram proibidas, era comum ter batidas policiais em terreiros de candomblé. Numa dessas, na história, roubam a imagem de Ogum. E aí ela pede ajuda de Pedro Bala para resgatar essa imagem, porque ela diz que Ogum está muito zangado por ter sido apreendido pela polícia. E é por isso que está caindo tempestades e chuvas muito fortes na Bahia, porque Ogum estava zangado por conta dessa perseguição por parte do Estado. Inclusive, abrindo parêntese aqui, quando o Jorge Amado foi eleito deputado federal, antes de ser exilado, né, por conta do fechamento do Congresso por parte da ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, uma das bandeiras que ele levantou no Congresso foi justamente a lei de liberdade religiosa, até para evitar essas batidas policiais em terreiros de candomblé. Então, acabou sendo não só no romance ele fala sobre isso, mas acabou sendo uma bandeira política dele mesmo, né? Apesar de ser comunista, então ele não tinha muita intimidade com as religiões, ele é algo que ele respeitava. Então é interessante frisar isso, né? Ele conseguiu colocar isso na Constituição da década de 40, essa questão da liberdade religiosa, que posteriormente também está na nossa Constituição atual, de 88, né, que é a liberdade religiosa e o respeito a todos os credos e todas as manifestações religiosas no país. Né? Então a gente, voltando no tempo, a gente já vê isso Jorge Amado lá no Congresso, levantando essa bandeira. Né? Outro personagem interessante adulto também dos Capitães de Areia é o João de Adão. O João de Adão, ele é o estivador, e é interessante porque ele é justamente a personagem que traz à tona o passado de Pedro Bala. No caso, ele era amigo do Raimundo, que era um estivador grevista, que fez a greve junto com ele, no qual Raimundo foi morto pelas autoridades policiais, né, com uma bala, né, e o que deixou Pedro Bala
órfão, no caso. E o João de Adão é o responsável por trazer esse passado à tona e dizer que o dia que o Pedro Bala quisesse, ele seria acolhido pelas pessoas das docas, né, pelos estivadores, porque realmente ele era filho de um homem que lutou pelos direitos dos estivadores, pelos trabalhadores do porto da orla, né, que ele realmente tomava essa... É uma luta, inclusive, que foi herdada por Pedro Bala, né? Ao saber do passado de militante operário do pai, ele acaba seguindo esses passos também. Já que ele já exercia essa figura de autoridade entre os capitães de areia, ele estende essa figura de autoridade para os trabalhadores da orla também. Tá bem interessante essa transição da personagem. É claro, tem outros personagens que vão aparecendo, que não tem nome, como o diretor do reformatório, o chefe de polícia e o juiz de menores, que são mencionados rapidamente, mas que acabam sintetizando a crítica à forma como o governo lidava, como as autoridades, tanto da judiciais quanto policiais, lidavam com esse problema social que eram os menores abandonados. Né? Então, são personagens que representam essa opressão. Tá bom? E aqui, rapidamente falando sobre o romance em si, a estrutura da narrativa ela é dividida em 4 partes. Não é? A primeira parte desse romance temos as cartas à redação, que é uma série de cartas que leitores enviam para o Jornal da Tarde, cartas fictícias, claro, né, que é em relação à repercussão de uma reportagem tendenciosa, né, uma reportagem intitulada As Aventuras Sinistras dos Capitães da Areia, né, que falava dos assaltos a residências, dos assaltos aos pedestres ali da cidade alta ali de Salvador. E diante da repercussão dessa reportagem, não é, algumas pessoas escreveram cartas à redação. Isso era bem comum na época que não tinha redes sociais, não tinha e-mail, essas coisas. As pessoas escreviam cartas para os jornais quando liam alguma reportagem de repercussão, e essas cartas eram publicadas. Né? Imagina só o trabalho que a pessoa tinha, né? De escrever uma carta, endereçar para a redação e tudo, né? Então é por isso que talvez os haters naquela época eram bem poucos, né? Porque tinha todo esse trabalho, né? Hoje em dia não. Se você quiser escrever sobre uma matéria, uma reportagem de repercussão, você vai lá no site do portal mesmo ou nas redes sociais e comenta. Mas antigamente era assim que faziam, né? Nos jornais impressos, as pessoas mandavam cartas. E algumas cartas são publicadas. A carta de uma costureira, né, falando que o reformatório não seria a solução para esses meninos, porque o filho dela foi para o reformatório e quase foi morto lá de tão torturado. Ele falava que era um inferno ali. E a carta dessa mulher, dessa costureira humilde, é rebatida pelo diretor do reformatório. Inclusive, ele convida um repórter desse jornal para visitar o reformatório, para ele ver com os próprios olhos o quão tão bem é tratado os detentos, né, os meninos. Também o chefe de polícia se manifesta dizendo que vai intensificar o policiamento na cidade por conta dos feitos desses capitães. E o juiz de menores também se manifesta falando, dando seu ponto de vista sobre esse problema social. Né? O que de certa forma denota uma certa hipocrisia e da imprensa também, e o quanto ela fomentava esse sistema que não recuperava ninguém, nenhum desses menores, não havia um resgate, não é? Então, não tem um espírito crítico por parte da imprensa em relação à maneira como esses meninos são tratados no reformatório. Tanto que, realmente, o jornal manda o repórter para esse reformatório e, em seguida, o jornal publica uma outra reportagem muito elogiosa sobre a maneira como o diretor do reformatório conduz a instituição. Né? Uma matéria bastante elogiosa e bastante tendenciosa também. O padre José Pedro escreve também a redação confirmando os apontamentos que a costureira fez, que os meninos não eram bem tratados. O padre José Pedro costumava visitar os meninos no reformatório. E aí, a partir dessa carta dele publicada no jornal, ele foi impedido pelo diretor de redação de voltar lá. E foi muito xingado pelo diretor de redação, dizendo, olha, você tem que se dar o respeito, tudo, você não pode ser um religioso. E acabou banindo a entrada do padre José Pedro no reformatório. Então, a única forma de contato com
do padre com meninos abandonados foi através dos Capitães da Areia, né? A segunda parte é Sob a Lua no Velho Trapiche Abandonado, que foi o trecho que eu li inicialmente nesse vídeo. É nessa parte que os personagens principais são apresentados, e é uma apresentação não só dos personagens, como no ambiente em que a história se passa, de uma descrição carregada de lirismo, né? Há bastante lirismo, há bastante poesia na narração do Jorge Amado, né? A terceira parte se chama Noite da Grande Paz dos Teus Olhos, é justamente a parte que narra a chegada da Dora no grupo e todo o desenvolvimento que ela tem ali dentro, a forte presença dela, né, como irmã e mãe dos meninos, e posteriormente como noiva também, né? E aí, por fim, encerra com a Canção da Bahia, Canção da Liberdade, que aí vai traçando o destino de todos os personagens principais, né, para o que aconteceu. Alguns tiveram um destino mais ou menos, outros tiveram destinos mais trágicos, outros tiveram aqueles destinos mais... seguiram os seus sonhos, e assim vai, o narrador vai traçando todos os... o final de cada um deles nessa quarta parte do romance. Tá bom? É um romance que tem uma linguagem muito simples, não é um romance difícil de você... Pelo contrário, né? Você é rapidamente envolvido pela história, né? O Jorge Amado tinha essa habilidade, ele é um bom contador de histórias. Então você lê e você vai se envolvendo, e é uma leitura que flui, não é uma leitura difícil, que, digamos assim. E também um traço interessante da linguagem desse romance é que o Jorge Amado ele tenta reproduzir a linguagem coloquial das pessoas mais humildes da Cidade Baixa. Então você vai ver muito ali, não tem muita concordância verbal, às vezes não tem concordância nominal, aquilo que poderia ser considerado erro gramatical, como foi durante muito tempo por alguns críticos literários, mas que nada mais é do que uma tentativa de reproduzir a linguagem coloquial das pessoas mais humildes. Então você não vai colocar uma linguagem formal na boca de um pescador, né, que não teve acesso à educação formal. Então há essa fidelidade, há essa preocupação por parte do Jorge Amado de reproduzir a linguagem como ela é. Então você vai ver muita falta de concordância verbal e nominal na fala das personagens. Não necessariamente na fala do narrador, mas no discurso direto dos personagens você vai ver, sim, um certo esforço dele de reproduzir a linguagem popular, né? Que é uma característica forte da segunda geração modernista, né? Essa questão da linguagem, como ela é. A gente vai ver isso, por exemplo, em Vidas Secas também. A gente vai ver em Menino de Engenho, Fogo Morto, do José Lins de Rego. Qualquer obra regionalista, de certa forma, vai tentar reproduzir a fala do povo, né? Essa fala coloquial, de modo a se aproximar da realidade. Tá bom? E já que a gente está falando situando o romance Capitães da Areia no romance de 30, que foi um período bastante próspero do romance brasileiro, foi desse período que foram escritos verdadeiros clássicos da literatura, não é? Uma das características fortes da segunda geração modernista, da qual chama muita atenção em Capitães de Areia, é justamente a forte crítica social, né? Você vai encontrar aqui uma denúncia do tratamento desumano desses menores em reformatórios, uma certa constatação da invisibilidade desses meninos em situação de rua e, de certa forma, descaso das autoridades governamentais, né? A forma como eles eram tratados como pessoas invisíveis, ignorados pelas pessoas mais ricas, ou ajudados quando alguém sentia uma culpa mais católica, acabava meio que fazendo uma caridade ali, outra aqui, mas não o suficiente para mudar a vida daqueles meninos ou para dar alguma perspectiva para eles, não é? Há também, como o romance é da primeira fase de produção literária do Jorge Amado, que ele era filiado ao Partido Comunista, então ele é uma fase bastante panfletária dele. Você vai ver muito uma denúncia,
muito forte, né? Uma denúncia da exploração capitalista e da opressão do proletariado na figura dos pescadores, dos saveiros ali, dos cais, das docas, né? Da orla, os trabalhadores da orla ali de Salvador. E é claro, também ele vai destacar a denúncia, né? Esse desrespeito às religiões afro-brasileiras, né, através daquele episódio que eu já falei, né, da batida policial no terreiro do Gantoá, liderado por Dona Aninha, ou Mãe de Santo, a Mãe Aninha, né? E não à toa, por conta desse teor, desse forte teor crítico da obra em relação a essa crítica social muito forte em que figuras da alta cúpula da Igreja Católica e do governo, a hipocrisia deles e o descaso deles eram expostos de uma maneira explícita no romance, isso acabou desagradando o governo, né? A gente sabe que o romance ele foi publicado em 37, às vésperas do início do regime ditatorial de Getúlio Vargas, que foi chamado de Estado Novo, e não à toa, por conta dessa forte crítica social que o romance traz, acabou desagradando o governo, que acabou taxando não só Capitães de Areia, mas outras obras do Jorge Amado também, dessa fase, como obras de apologia ao comunismo. Então essa questão desse esse fantasma do comunismo já existe há muito tempo, essa perseguição. Né? E por parte do governo, o que eles fizeram? Eles apreenderam cerca de 1.800 obras de literatura, sendo a maior parte dessas obras o Capitães de Areia, que tinha acabado de ser lançado, e eles queimaram essas obras e fizeram uma grande fogueira ali na Cidade Baixa, bem próximo do elevador Lacerda, né, que é o ponto turístico da cidade até hoje. Eles fizeram uma grande fogueira ali e queimaram esses livros, né, justamente. E a maior parte desses exemplares era do Capitães de Areia. Principalmente porque, na época, o Jorge Amado era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro, que em seguida foi um partido que foi jogado para a ilegalidade, de modo que o Jorge Amado foi exilado, né, morou em 3 países, ficou no exterior durante muito tempo, por conta dessa perseguição política, por ele ter sido filiado. E a obra literária dele foi perseguida pelo governo por conta disso. Então, fica bem tem essa curiosidade aí, né? Da obra dele. Lá. E aí eu já tinha falado sobre a adaptação, as adaptações que já ocorreram, já aconteceram desse romance. Teve 3, né? E a mais recente delas foi lançado em 2011 nos cinemas, em razão da comemoração do centenário do escritor Jorge Amado, que faleceu em 2001, né, e completaria 100 anos em 2012. E aí, por conta disso, a neta dele, Cecília Amado, dirigiu uma adaptação de Capitães de Areia. É claro que ela fez uma adaptação, tem muitos trechos que ficaram de fora, em especial esse tom mais panfletário, ele não tem no filme, ou ele é mencionado assim de uma maneira muito sutil, apesar de ser bastante marcante na narrativa, mas não está presente na adaptação. Claro, porque é uma questão de adaptação mesmo, a gente sabe que o livro nunca vai ser o filme e o livro e vice-versa. Então, uma adaptação de um livro ao cinema, a gente tem que levar em conta que são 2 linguagens artísticas diferentes. A linguagem cinematográfica tem a sua própria lógica de narrativa, assim como a linguagem literária, né? Então, se um filme for 100% fiel ao livro, isso acaba prejudicando o ritmo da narrativa no cinema. Então, é preciso levar em consideração isso antes da gente taxar, o filme não tem nada a ver com o livro, alguma coisa assim, porque além da diferença de ritmo e narrativa, também tem a questão da leitura que o diretor faz daquela obra. Então não deixa de ser uma interpretação subjetiva do roteirista ou do diretor sobre aquela obra literária. Você vai ver bastante também em Capitães de Areia nesse sentido.
E não à toa, por conta. Até porque o romance foi publicado na década de 30, então muitas coisas ficaram datadas. E o filme foi dirigido após a queda do Muro de Berlim e tudo mais. Então houve uma série de transformações na sociedade que, de certa forma, deixaram algumas ideias do Capitães de Areia datados, não é? Mas não deixa de ser interessante. E aqui foi adaptado três vezes, tem uma adaptação pouco conhecida e obscura, que foi produzida, uma produção norte-americana, com atores brancos e loiros, assim, nada a ver, com os biotipos descritos por Jorge Amado no romance dele. Tem uma minissérie também, que foi exibida pela TV aberta, se eu não me engano na TV Bandeirantes, em 10 episódios, eu acho, ou 9, 10, por aí. E a adaptação mais recente, lançada nos cinemas em 2011 e dirigida pela neta do escritor. Essa eu acho bastante fiel, no sentido de, pelo menos, na caracterização dos personagens. Tanto que os atores que interpretam os personagens principais de Capitães de Areia eles vieram de ONGs que trabalhavam ali em Salvador. Então você vai ver muito fidelidade de biotipo das personagens daquelas que são descritas nas páginas do romance, né? Então, apesar, por exemplo, da personagem principal, Pedro Bala, ser descrito como um garoto loiro, branco, mas é aquele loiro branco maltrapilho, mal cuidado, que anda com farrapos, né? Um menino de rua, que tem uma cicatriz no rosto, que isso é fruto de uma briga que ele teve com o antigo líder dos capitães. Daí que ele toma a liderança do grupo, através dessa briga. Né, que ele leva um tacho de navalha no rosto, uma navalhada no rosto, inclusive é um traço marcante da personagem, essa cicatriz no rosto. Assim como outros personagens negros e pardos também são retratados com fidelidade nesse filme. Tá? Então é bem interessante, eu recomendo você assistir. Né? Como eu falei, essa adaptação, embora não tenha cortado um pouco a parte, essa pregação mais panfletária do Jorge Amado, que era então um rapaz de 20 e poucos anos, ainda no início da sua vida literária, embora já tenha tido publicado uns livros antes de Capitães da Areia, né, mas ele estava no início, né, nessa primeira fase dele. Embora não tenha sido fiel nessa parte, por outro lado, eu acredito que a Cecília Amado conseguiu captar muito bem o forte lirismo presente na narrativa, não é? E é por isso que o filme ele tem uma fotografia que eu acho que é uma das mais bonitas que eu já vi no cinema brasileiro atual. Não é? Tem umas tomadas assim lindíssimas da cidade baixa de Salvador. Não é? Então vale a pena você procurar e assistir esse filme, até mesmo depois que você lê o romance, para você fazer aquela fica muito mais interessante você assistir a um filme como esse e depois de ter lido o romance, tá bom? Então, esse foi o romance Capitães da Areia, Jorge Amado. Espero ter te ajudado a ter uma compreensão melhor sobre esse romance que foi publicado em 37, portanto que pertence àquela produção literária ali da chamada geração de 30. Tá bom? A gente se vê em outra oportunidade. Obrigado pela companhia. Tchau.